Senhor meu Deus, muito obrigada por este momento, Pai. Um momento que é tão especial e rico, Senhor. Um momento em que as suas crianças que o Senhor ama, vão ouvir a tua palavra. Momento em que o Senhor estará me usando. O Senhor sabe das minhas dificuldades, das minhas limitações, mas eu estou aqui, Senhor. Que o Senhor me ajude, que o teu Santo Espírito, Senhor, esteja neste lugar, tocando em cada coração, Deus, para que as crianças sintam o verdadeiro amor que o Senhor tem por nós, Deus. Em nome de Jesus é que eu te peço, Senhor. Muito obrigada. Amém. A tia já fica emocionada no começo, porque falar de Deus é algo muito maravilhoso. Porque Deus não é uma pessoa qualquer no mundo. Deus é o nosso Pai. Deus é quem nos criou, nos deu vida. E Deus é quem nos ama, crianças. Por isso que a tia fica emocionada, tá bom? Mas a música, ela fala sobre vários heróis. Heróis, crianças, que são simplesmente pessoas. A música fala deste super-herói, que é o Batman. O Batman, ele é um homem rico, mas é um homem que não tem amigos, não tem ninguém, é um homem que vive sozinho. E ele decidiu lutar contra o mal, combater o mal. E ele então criou uma fantasia para ele fingir que ele é um super-herói. Mas na verdade, ele não é um super-herói. Ele é um homem comum. Ah, ele tem amigos? Tem amigos lá, né? Quando ele vai combater o mal. Esse daqui é a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha também é uma mulher comum, que precisa de uma fantasia para fingir que é um super-herói. Ela precisa de um laço para combater o mal. Ela precisa de uma tiara para combater o mal. E a força dela está nesses objetos. Eu estou na Mulher Maravilha, calma. A Mulher Maravilha, sem esses objetos, ela não é nenhum super-herói. Se ela não tiver a roupa, o cinto, o laço, o bracelete no braço dela, ela não é nenhuma super-herói. Ela é só uma mulher comum. O Homem-Aranha, quem é o Homem-Aranha? Tem amigos. O Homem-Aranha é um homem comum. Ele é um jornalista e ele inventou uma roupa que deixa ele todo flexível para subir nas paredes. E ele inventou um mecanismo que solta teias. Mas se ele não tiver nem a roupa e nem o mecanismo que solta as teias, ele também é um homem comum, como qualquer outro homem. Ele não tem superpoder se ele não tiver com a roupa dele. Superman tem uma fraqueza. Ele voa, ele é forte, ele é ágil, mas ele tem uma pedra chamada Kryptonita, que essa pedra é a fraqueza dele. Ela destrói toda a força que o Superman tem. Então, ele tem uma fraqueza e sem a roupa dele também ele não é nada. E o Capitão América? Forte, corajoso, né? Corajoso, e ele tem um escudo. Esse escudo é que é a força dele. Sem esse escudo, sem essa roupa de Capitão América, ele também é um homem comum que foi inventado lá pela televisão. E nós temos o Flash, rápido, veloz, né? Muito veloz, mas também tem uma fraqueza. Qual é a fraqueza do Flash? O óculos. Se ele tirar o óculos, ele perde todo o controle dos raios lasers que saem dos olhos dele. Então, ele também tem fraquezas, tá? Então, esses super-heróis, vocês já viram algum na rua? De verdade? Não. A gente vê esses super-heróis aonde? Na televisão.
coração, porque é tudo mentira. Eles foram criados pelos homens para combater o mal. Combater o mal lá na televisão. Todos têm fraquezas. E vocês sabiam que existe também uma fraqueza no ser humano que é muito pior do que a fraqueza desses super-heróis que não existem? É uma fraqueza que não vem de Deus. É uma fraqueza que vem do nosso inimigo, do diabo. Alguém já ouviu falar do diabo? Ele é nosso inimigo, ninguém quer ele perto, né? E essa fraqueza que a gente tem, ela se chama pecado. Quem já ouviu falar do pecado? Pois é, o pecado, crianças, é algo terrível na vida de todo ser humano. Só que o pecado, ele existe. Eu vou ler para vocês na Bíblia o que ela fala sobre o pecado. Era aí que a gente vai abrir aqui, tá? Tá lá no livro, deixa eu mostrar a minha Bíblia para vocês. Ó, essa é a minha Bíblia que eu leio, que eu estudo e que eu falo com Deus. E que Deus fala comigo, tá? Então aqui... Ah, é, amor, igual? Aqui na Bíblia... Peraí que eu marquei. Tem um ferro aqui que me atrapalha. Tá aqui, ó. Presta atenção o que a Bíblia fala sobre o pecado. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Diz assim, ó: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pois todos, fala alto, todos pecaram. Todos pecaram. Todos quem? Nós, você, todos os seus pais, suas mães, todos pecaram. E a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, nós perdemos a glória de Deus quando nos tornamos pecadores. A gente ficou longe de Deus, longe. Por isso aqui mostra o coração preto, porque é o coração que representa o pecado, cheio de sujeira, cheio de coisa errada, de mentira, de briga, de fofoca, palavrão, desobediência. Tudo isso, crianças, é pecado. E vocês sabiam que o pecado é tudo o que deixa Deus triste? Tudo. Tudo que você faz que não agrada a Deus é pecado. Tem alguém aqui que mente? Tem alguém que faz fofoca? Tem alguém aqui que briga na escola? É pecado. O pecado, a briga, ela não é de Deus, tá? E isso acontece com o nosso coração. Alguém quer ter o coração sujo de pecado? Não, ninguém quer, né? Por quê? Porque Deus não quer isso para nós. Quem sabe quem é Deus? Quem é Deus? Deus, Ele não quer que a gente seja pecador. Porque Deus, quem é Deus? O que Deus fez para nós? Morreu para nossa salvação. Deus é o nosso Criador. Deus criou todas as coisas que existem. Deus criou o céu, criou a terra, os animais, criou as plantas, criou tudo que a gente, as pessoas. Deus criou você, Deus criou a mim, Deus criou você. Deus é tudo para nós, porque Ele criou tudo para nós. E aqui, coração amarelo representa o lugar onde Deus mora. Onde Ele mora? No céu. E eu vou ler aqui mais uma palavra que está aqui na Bíblia. Presta atenção para vocês repetirem, tá? Está escrito na Bíblia, lá em João, no versículo 3. Presta atenção que eu vou ler bem devagarzinho para vocês ouvirem, tá? Assim está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui fala, porque Deus amou o... Deus amou o... Vou ler de novo. Porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Então, se Deus amou o mundo, Deus amou a mim, Deus ama você, Deus ama seus pais, Deus ama os animais, Deus ama tudo. Então, Deus, crianças, Deus é amor. Vocês sabiam que Deus é amor? E quem não conhece a Deus, não ama a Deus, é porque não tem amor? Então, se você ama a Deus, você tem amor, porque Deus é amor. E Deus mora no céu. E a Bíblia fala que lá no céu, Deus preparou um lugar também para nós morarmos. Todo mundo gostaria de morar no céu um dia? Sim, né? Um dia, todos nós queremos morar no céu com Deus. Mas para isso, diga... Para sempre, muito bem, eu também quero morar no céu para sempre, porque é isso que a Bíblia também nos garante, tá? Então, Deus, o amor que Deus tem por nós, Deus não quer que a gente fique no pecado, com o coração preto de coisa errada, de mentira, de roubo, de briga, de fofoca, de desobediência. Deus não quer. Então Deus, eu acabei de ler para vocês que Deus enviou o seu Filho único para... Quem lembra? Para o mundo, para morrer por nós. Vou ler de novo aqui para vocês, ó. Prestem atenção. Porque Deus amou o... Muito bem, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então, crianças, imagine você com o pecado, você está longe de Deus. Só que Deus não quer você longe. Deus não quer que você morra no pecado, que você fique no pecado para toda a sua vida. Deus quer te perdoar dos pecados. E só existe uma forma de perdão dos pecados. Oração? Será que é a oração que nos perdoa? Não existe. Você não consegue perdoar os seus pecados. Eu não consigo perdoar os meus pecados. Se eu ler a palavra de Deus, eu também não vou perdoar os meus pecados. Deus não vai perdoar os meus pecados. A única forma de perdoar os nossos pecados é entender que você é pecador, como eu li no começo, todos. Quem lembra? Todos somos pecadores. Todos. Desde o pequenininho até o senhorzinho de cabelo branco é pecador. E a única forma de Deus nos dar o perdão é através da morte de Jesus. Jesus, criança, ele ofereceu um sacrifício pela nossa vida, que foi vir aqui na terra e morrer por nós. E Jesus, ele obedeceu a Deus. Ele veio ao mundo, ele cresceu e ele fez muita coisa por muitas pessoas. Por amor, eu vou mostrar para vocês algumas coisas que Jesus fez por nós. Olha, em certa ocasião, Jesus estava num monte com muita gente, mas muita gente, milhares e milhares e milhares de pessoas, e ele estava falando sobre perdão de pecados, ele estava falando sobre Deus, ele estava falando sobre amor a essas pessoas. E chegou no finalzinho da tarde, essas pessoas já estavam cansadas e com fome, e não tinham o que comer. E aí Jesus, por amor a essas pessoas, ele pegou alguns pães e alguns peixes que tinha com o menino lá, e ele multiplicou, e o pão e o peixe deu para todas as pessoas que estavam lá. E Jesus então mostrou para aquelas pessoas o poder que ele tem.
Um poder muito maior do que o poder de um super-herói. É o poder do amor que Jesus teve por essas pessoas, e ele fez isso. Em outro momento, Antonella, senta direitinho, meu amor. O que Jesus está fazendo aqui por uma pessoa? Curando, muito bem. Essa pessoa aqui é um cego, a visão. Ele é cego desde que ele nasceu. E Jesus estava caminhando e viu essa pessoa, e ele teve amor por essa pessoa. Ele sentiu a dor que essa pessoa sentia e a vontade dele de voltar a enxergar, porque ele nunca tinha enxergado. E aí, tanto Jesus mostrou o seu poder a ele, como este cego passou a crer em Jesus quando ele foi curado. Então Jesus fez isso por ele, por amor, pelo seu grande amor que sentiu. Olha aqui, outro milagre que Jesus fez, mostrando que ele verdadeiramente é um super-herói. Olha, esses homens estavam pescando. Naquela época eles precisavam de pescar para ter o alimento dentro de casa, para ter o dinheiro dentro de casa. E aí, esses homens não tinham pescado nada, nenhum peixinho sequer apareceu na rede. E Jesus, por amor a eles e para mostrar que só Ele tem poder, Ele multiplicou os peixes que estavam no rio. E esses homens pescaram tanto, que o barco até quase virou, de tanto peixe que eles pegaram. E Jesus fez isso por quê? Por amor, porque Ele quis ajudar, por amor, e porque só Ele tem poder. Nenhum outro homem conseguiria fazer isso, mas Jesus consegue. Em outro momento, olha aqui esse milagre. Jesus Isso, ele fez um morto voltar à vida. Ele ressuscitou um amigo dele chamado Lázaro. E lá naquele lugar onde ele foi sepultado, tinha muita gente para ver, né? Quando ele foi sepultado lá. E aí, Jesus, por amor a essa família que ele amava muito, que eram amigos dele, ele ressuscitou Lázaro para mostrar que só ele tem poder sobre a morte. Vocês já viram algum desses super-heróis que eu falei? Será que consegue ressuscitar alguém? Não, mas Jesus tem poder sobre a morte. E Ele tem todo o amor que Ele tem pelas pessoas. Ele sempre faz o melhor. E foi o que Ele fez para essa família. Ele ressuscitou o Lázaro. E toda a multidão que estava lá pôde ver o poder que Jesus tem e puderam crer em Jesus. Aqui outro milagre que Jesus fez. Ele estava numa festa. Jesus ia em festa, gente. Ele dançava com as pessoas, ele se alegrava, ele ria. E ele foi convidado para um casamento. E nesse casamento, de repente, acabou o vinho. E uma festa de casamento naquela época sem vinho era uma vergonha para a família. Eles tinham que ter vinho. Então Jesus, por amor àquela família, Ele transformou a água que eles tinham em casa em vinho. Ele fez esse milagre e ele pôde mostrar para as pessoas o poder que ele tem de transformar a água em vinho e fazer com que aquelas pessoas crescem nele. E mais um milagre de Jesus. Aqui eles estavam atravessando de um lugar do rio para outro. E Jesus, gente, ele estava tão cansado que ele resolveu dormir um pouquinho. Então ele deitou lá no cantinho do barco e foi descansar. De repente ele foi acordado pelos amigos dele, os discípulos. Jesus, Jesus, nós vamos morrer, né? Olha o vento, olha essa tempestade. E Jesus acordou tranquilo, calmo, porque Jesus descansava em paz, porque ele acreditava que nada de mal ia acontecer. E aí sabe o que ele fez? Ele simplesmente mandou a tempestade parar, o vento parar,
e tudo parou. Olha o poder que Jesus tem. Você entendeu o poder de Jesus de parar até uma tempestade tão forte? Então, o único poder quem tem é Jesus. E esse poder Jesus mostrou através da sua morte. Ele teve um poder tão grande, crianças, porque quando Jesus morreu, ele foi sepultado aqui, ó, nessa caverna, fecharam com uma pedra, e no terceiro dia que Jesus estava morto, algumas mulheres foram lá ver, só que a pedra não estava mais fechando o túmulo de Jesus, estava aberta. Quando elas chegaram, elas se assustaram, porque Jesus não estava mais lá. Vocês sabem por que Jesus não estava mais lá? Isso, ele reviveu. Jesus, ele ressuscitou e ele provou para todo mundo o poder que ele tem sobre a morte. E através da ressurreição de Jesus Cristo, nós podemos ter vida eterna. Vocês sabem o que é ter vida eterna? O que é ter vida eterna? A gente vai viver muito tempo, mas aqui na terra será? Não, no céu. Porque lá no céu, Deus nos espera para nós vivermos com Ele eternamente, sem pecado. Olha que delícia seria viver sem pecado, pertinho de Deus, não mais longe de Deus, tá? Aqui na terra nós também podemos viver sem pecado, vocês sabiam? Sabia que aqui na terra a gente pode viver sem pecado? Quem nos ajuda a não pecar? Jesus. A morte de Jesus nos perdoa dos nossos pecados, porque todos somos. Tem gente que não entendeu. Todos somos o quê? Pecadores. Mas a morte de Jesus, o sangue que Jesus derramou naquela cruz, foi pelos nossos pecados. Ele pagou um preço, criança, que era para nós. Vocês sabiam que nós é quem tínhamos que morrer no pecado e vivermos para sempre longe de Deus? Mas Deus não quer isso para nós. Deus quer que a gente tenha um coração limpinho, que a gente possa pedir perdão dos nossos pecados e sermos perdoados. Mas para isso existe uma coisinha que precisa acontecer, que eu já li para vocês lá no começo, vou repetir. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele... Muito bem, Giovana. Todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então a única forma de nós sermos perdoados e termos vida eterna é aceitando esse Jesus na nossa vida. Isso é muito importante. Então nesse momento eu quero que vocês fechem os olhos, porque nós vamos orar para que Deus... Oi. Podemos, ela pediu para a gente orar pela irmãzinha dela que foi embora. Então, crianças, agora é um momento que é muito importante, porque tanto você, quanto eu, quanto qualquer pessoa que está aqui, pode aceitar esse Jesus na nossa vida. Se você entende que você é pecador, como eu, como sua mãe, como seu pai, como qualquer outra pessoa, você pode aceitar esse Jesus na sua vida, tá? Se alguém quiser aceitar Jesus na sua vida, depois eu posso conversar com vocês, tá bom? Mas eu preciso só saber, se tem alguém que gostaria de aceitar Jesus na sua vida, é só levantar a mão e nós vamos orar, tá bom? Nossa! Mas vocês entenderam? Senta, volta. Depois. Então nós vamos orar. Vocês vão orar então no lugar
de vocês, tá bom? Então feche os olhos, eu vou falar e vocês vão repetir, tá? Senhor meu Deus, muito obrigada, porque eu entendi que eu sou pecadora e que preciso do Senhor na minha vida como meu Salvador, para me limpar de todo o pecado. Eu te aceito na minha vida. Limpa o meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E você... vamos orar pela Lívia? Então fecha os olhos. Senhor Deus, cuida da Lívia, porque ela foi embora com um pouquinho de fé. Cura ela, para que em breve ela esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém. Deus é aquele que pode todas as coisas. A Lívia foi embora, mas em nome de Jesus, Deus vai cuidar dela e logo ela já vai estar bem. Tá bom? A gente tem que crer nisso, tá? E agora eu quero ensinar uma música para vocês, mas pode ser aí no lugar mesmo, não precisa levantar, tá? Então, gente, quem que é o nosso verdadeiro herói? Jesus! A música fala assim: Jesus é o herói que venceu por amor. Jesus, crianças, ele não precisou de nada, ó. Ele não precisa de roupa, ele não precisa de máscara, ele não precisa de escudo, ele não precisa de bracelete, porque Jesus, ele venceu por amor, ele venceu a morte por amor. Por amor a quem? A você, por amor a mim, por amor a toda a humanidade. E tem uma musiquinha que eu quero ensinar para vocês, mas não é no som não, nós vamos cantar ela aqui mesmo. Deixa eu só... tem outra coisa ainda, depois da musiquinha. Deixa eu falar uma outra coisa primeiro. Tem um versículo que eu quero decorar com vocês. Deixa eu tirar tudo aqui para vocês poderem ler o versículo. Espera aí. Não apareceu. Ó, nós vamos decorar o versículo que fala sobre quem tem poder. Vai lá no seu lugar. Quem tem poder? Muito bem. Então, lá do livro de Mateus, que está na Bíblia, Mateus, gente, ele é um discípulo de Jesus, muito amigo de Jesus, muito amado por Jesus. E Mateus, então, ele escreveu um livro que está na Bíblia. E lá em Mateus, no versículo 28, fala assim, ó: Jesus estava com os discípulos, depois que ele ressuscitou, que ele venceu a morte, ele encontrou os discípulos. Falou: meus amigos, oi, tudo bem? Como vai, né? Vocês estão bem? Está tudo sob controle, né? Jesus conversando lá com os discípulos. Claro que não foi desse jeito que a tia está falando, né? E aí, ele, para confirmar que só ele tem poder, ele falou isso aqui para os discípulos, ó. Isabela, ele falou assim para os discípulos, ó: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, quem tem poder? Jesus. Ele está afirmando isso aos amigos dele, que todo o poder na terra e no céu foi dado a ele. Só ele tem poder. Nenhum outro, não existe um super-herói que tem poder, porque o poder maior de morrer por nós na cruz, só Jesus teve essa coragem. Por amor, ele morreu por nós. Por isso ele tem todo o poder. E quando
vocês precisarem de Jesus, vocês podem chamar através da oração. Fala, Jesus, vocês viram que nós oramos agora pela Lívia, e eu tenho certeza que Jesus já está cuidando dela, tá? Porque Ele não desampara, Ele ouve e Ele faz. E eu trouxe um dado, porque nós vamos ter que decorar esse versículo. Quando vocês chegarem em casa, vocês vão falar: mãe, pai, Jesus falou assim para os discípulos, lá em Mateus 28, 18, Jesus falou assim: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Então levantem agora. Já está passando. Eu vou jogar o dado e nós vamos ter que repetir o versículo conforme está no dado. Entendido? Deixa aí, Maria. Isso é para nós repetirmos o versículo marchando. Sabe marchar? Então vamos lá, soldados marchando. Vamos lá. E vamos falar. Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, 18. Muito bem, agora nós vamos ver de que forma nós vamos repetir. Vamos fazer só 3 vezes, sabe que nós já estamos no horário para passar. Pulando. Vamos lá. Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, 18. Muito bem. Agora a última vez. Vamos falar. Marcha, soldado! É pulando. Pulando de novo. Vamos jogar bem longe. Bem pra lá. Baixinho. Mateus 28, 18. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, 18. Agora eu quero ver se vocês falam sem ler. Palmas para vocês. Agora eu ia ensinar uma musiquinha, mas nós já estamos muito em cima da hora, senão vai dar tempo de vocês brincarem, né? Porque vocês querem brincar, né? Agora eu vou